O rafting é um esporte radical que é praticado na água. O esporte consiste em descer corredeiras com bordos infláveis, passando por redemoinhos, ondas pequenas e grandes, a depender do local. O rafting foi descoberto em 1869, quando John Wesley Powell organizou a primeira expedição no Rio Colorado, Estados Unidos, em barcos com remo central. No caso do rafting, existem aspectos em sua atividade que podem causar impactos ao meio ambiente. Os equipamentos utilizados e a forma como a atividade é realizada implicam diretamente na intensidade desses impactos. Como ingressar nesse esporte? Para ingressar no rafting, os praticantes antes devem receber uma aula completa com instruções de segurança, desde a maneira que devem se portar no barco, até sinais utilizados pelo guia que acompanhará os mesmos. Esse guia ele ficará localizado na parte de trás do bote e assim ele conseguirá dar as instruções aos praticantes e orientar a direção que devem seguir. Além disso, os praticantes também devem receber um treinamento para aprender a remar. E diferente do que muitos acham, não é necessário que os praticantes possuam muita força física, já que existem corredeiras de diferentes níveis. Porém, é sim necessário que eles possuam uma grande resistência, já que essa prática pode demorar às vezes horas de percurso. Em relação à realização da prática em nossa região, ela é bem desconhecida. Afinal, não possuímos rios com corredeiras fortes o suficientes para a prática do esporte. Ou mesmo porque a maioria dos nossos rios são constituídos por lama, assim não possibilitando a prática, sendo mais comum a prática do esporte em áreas de interior. Um exemplo é a região de Brotas, também conhecido como a capital da aventura, que possui diversas cachoeiras magníficas para a prática. Assim como todo esporte, o rafting necessita de alguns equipamentos para sua realização. Abaixo estão os equipamentos necessários para a prática do rafting. 1. Bote inflável. Seus preços variam de R$ 1.000 até R$ 13.000. 2. Remos. O par sai a partir de R$ 80. 3. Saco estanque. A média de preço é de R$ 90. 4. Bomba de emergência. Encontrado a partir de R$ 60. Cabo de resgate, que custa de R$ 60 para cima. 6. Colete salva-vidas. Modelos profissionais custam em torno de R$ 200. 7. Capacete. Preços a partir de R$ 100. Roupa de neoprene, que sai a partir de R$ 250. E por fim, um calçado fechado com sola de borracha, que se encontra por aí a partir de R$ 50. Não são necessários muitos pré-requisitos para a realização do rafting, pois apesar de ser um esporte um tanto radical, ele é bem seguro devido aos equipamentos. Mesmo sendo na água, não é necessário saber nadar, pois conta-se com auxílio de coletes salva-vidas. No máximo, será feita uma pequena preparação física antes do esporte, para que os praticantes se acostumem. Como já dito, o rafting é praticado em corredeiras de rios, que proporcionam paisagens exuberantes enquanto se pratica o esporte. Porém, cuidado para não se distrair com a paisagem. Tente manter um pouco do foco no que você está fazendo. Afinal, você pode acabar encontrando pequenos ou grandes redemoinhos pelo percurso, além de diversas pedras e quedas de água. De acabar ficando preso em um desses redemoinhos ou até mesmo bater nessas pedras não deve ser nada legal. Porém, isso não quer dizer que você não deve se divertir ou curtir, apenas que você deve tomar cuidado. Os atletas de rafting. Como exemplo dos atletas internacionais de rafting, podemos colocar a equipe da TR Rico, atualmente a número 1 da República Tcheca, sendo a República Tcheca facilmente considerada uma das top 3 melhores do mundo quando o assunto é rafting. A equipe é composta por Danik Eilis, Havlik Jan, Stejčany Jan e Verzan Jakub. Outro país que manda muito bem no rafting é o Japão, tendo a equipe da TK como um time promissor, ao qual muito se espera, pois essa equipe vem conquistando diversas medalhas e méritos ao redor do mundo. Sendo assim a equipe formada por Satoshi Koizumi, Jerzy Sugita, Andy Shogo, Keita Nakahashi, Kozuki Yoshinaga e Yuta Fujikawa. E como estamos falando de top 3 do mundo, não podemos deixar de fora o nosso Brasil, que possui uma trajetória magnífica nesse esporte. E assim podemos colocar como um grande exemplo a equipe Bozo de Água, composta por Rafael Ribeiro, Antônio José, Lucas Paulino, Carlos Henrique, Fábio Ramos e Genildo Ferreira.
Tendo assim, essa seleção de atletas ganha um total de 8 títulos mundiais, sendo o último em 2019. Sinceramente, se não fosse a pandemia em 2020, acredito eu que já estaríamos com 9 títulos, e quem sabe um 10º nesse ano. Agora vamos falar de um tema bem legal, que é o rafting para deficientes, que sinceramente eu pensava ser algo impossível, mas pesquisando mais a fundo vi que não é um bicho de 7 cabeças como pensei. E sim, pode parecer difícil de acreditar, mas realmente é possível, pois na prática do rafting possuímos cadeirinhas que são desenvolvidas para ter uma estabilidade sobre o bote, o que faz com que a pessoa ali, sendo ela paraplégica ou até mesmo tetraplégica, consiga ficar estável e curtir o passeio. Mas aí você deve se perguntar, mas se acabar acontecendo uma queda na água? Aí está outro ponto bacana, que é um colete salva-vidas especial, que faz com que a pessoa que cair na água sempre mantenha o rosto virado para cima, impedindo com que ela fique com o rosto em contato com a água e acabe se afogando. E é muito legal de ver que um esporte divertido e muitas vezes radical como o rafting pode ser adaptado para pessoas com deficiências físicas. Competições. No mundo, as principais competições são o Mundial de Rafting e Camel White Water Challenger. Também tem o Sul-Americano de Rafting, que é realizado em outubro na Costa Rica. As principais modalidades de competição são as seguintes: o tiro de velocidade, que são as equipes descendo um percurso contra o relógio, vencendo a mais rápida. A prova geralmente é disputada em trechos de remanso. Slalom. A exemplo de outros esportes, como esqui ou mountain bike, tem-se balizas posicionadas dentro do rio, indicando por onde o bode deve passar. Quem fizer o percurso em menor tempo e tocando no menor número de possíveis de baliza é o vencedor. Sprint paralelo. Competição parecida com a prova de velocidade, só que largam mais de uma equipe de cada vez, e geralmente as provas de sprint são disputadas em corredeiras. Descendo. A prova de descendo é uma prova de velocidade contra o relógio, descendo um longo percurso de corredeiras. Curiosidades. O rafting já participou das Olimpíadas. A modalidade esteve presente nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, Barcelona, em 1992 e Atlanta, em 1996, sendo esses dois últimos como apresentação. E quando o rafting chegou no Brasil? Bom, no começo da década de 1990, uma empresa chamada T-In Expedições passou a promover a prática no Rio de Janeiro. Depois, a Canoe Rafting e Expedições expandiu para outros estados, como São Paulo e Santa Catarina e Rio Grande do Sul.